Bartimeu, ele era uma pessoa que não enxergava, era cego. E olha só o que aconteceu, além de cego, ele estava ali por causa da sua cegueira, ele era obrigado a mendigar. Não tinha o que ele podia fazer naquela época, não ia ter um trabalho, a sua vida ia de mal a pior naquele momento. Mas é nesse momento que ele fez a coisa certa. Em meio a essa falta de visão, em meio a gente não sabendo o dia de amanhã, é nesse momento que a gente tem que colocar a nossa fé em prática e fazer um dos ensinamentos que Jesus deixou para nós. É nesse momento que a gente não consegue enxergar o dia de amanhã, como ele, que estava ali, sentado, à beira do caminho, mendigando, ele começou a ouvir a coisa certa. É nesse momento que a gente percebe que quando a gente falta a visão, a gente tem que aguçar os outros sentidos para poder começar a ver o dia de amanhã. É nesse momento que a gente não enxerga, que a gente tem que pegar e fazer os outros sentidos se aflorar cada vez mais para que a gente possa procurar uma saída. E nesse sentido, como ele era cego, ele escutava muito bem. Só que daí, quando a gente escuta muito bem, a gente tem que começar a escutar a pessoa certa. Em meio a tantas pessoas, né, que estavam ali pelo caminho, ele ouviu uma falar que Jesus ia passar por ali. Ele ouviu uma pessoa certa. Em meio a outras pessoas que estavam por ali, ele resolveu ouvir a pessoa que diz que Jesus ia passar por ali. E o que ele fez? Ele clamou. Ele clamou cada vez mais alto. Jesus, olha só, ele dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. É nesse momento que ele não sabia o que ver, ele não via o que ia acontecer. Ele escutou a pessoa certa que estava falando. Ele não escutou a pessoa que repreendiam, muitos repreendiam. É no momento que você não enxerga o futuro que vai chegar muitas pessoas perto de você e vai te repreender. E vai te jogar para baixo. Essa pessoa você não deve escutar. Você tem que escutar a pessoa que vai te dar o que você precisa. Ele ouviu uma das pessoas de muitas que estavam repreendendo, ele ouviu a pessoa certa que disse que Jesus ia passar por ali. E mesmo as pessoas repreendendo, ele berrava cada vez mais alto. Porque ele queria enxergar. Porque ele queria ver o seu futuro. Ele queria que o seu futuro mudasse. E a única pessoa que podia fazer isso na vida dele era quem? Era Jesus que ia passar naquele caminho. Então ele ouviu a pessoa certa e começou a clamar. Ele ouviu aquela pessoa que disse que Jesus ia passar e começou a clamar. E Jesus, olha só, é nesse momento que, olha só, lá em Romanos 10:17, a nossa Bíblia nos ensina que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se você não enxerga o dia de amanhã, você escuta a palavra de Deus e aumenta a sua fé. Porque a Bíblia nos ensina que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E essa pessoa que além de cego era mendigo, ele fez a coisa certa, ele ouviu, ele clamou e Jesus apareceu na sua frente. E aí você viu que logo depois o que aconteceu? Ele voltou a enxergar. O problema é quando a deficiência que a gente tem, ela fecha outras áreas da nossa vida. Aí, meu irmão, minha irmã, aí as coisas começam a complicar. Agora, quando você tem uma deficiência e coloca as outras partes para funcionar e no caminho certo, aí tudo muda. Aí você não pode deixar então que essa deficiência atrapalhe a sua vida. Se você não enxerga o futuro, você ouve a Deus. E aí o seu futuro começa a mudar. Aí você começa a ver tudo que vai acontecer na sua vida. Muita gente, em meio a essa crise, procura ouvir pessoas que não vão te levar para o caminho certo. Mas nesse momento, você pegou e ouviu a pessoa que ia te levar para o caminho certo. E ouviu a palavra de Deus e tudo começou a mudar.